Deus é um Deus de aliança. Diga comigo, meu Deus. Fale com fé, diga, o meu Deus é um Deus de alianças. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5 e 6, a parte A diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. Cobre sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, quero colocar diante do Senhor esta mensagem. Que o Senhor faça a gente entender esse nível mais profundo de união contigo. Que através dessa palavra a gente possa entender que o bom mesmo é a gente estar nesse nível de comprometimento, que é o nível de nós nos aliançarmos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Então, o tema da mensagem é Deus de aliança. Amém, queridos? Então, olha só o que ele falou lá para o povo dele, lá no início. Lá no povo mesmo, quando ele tirou do Egito, né, e ele mostrou um nível muito alto de comprometimento entre ele e o povo dele. E ele queria que o povo dele também tivesse esse nível de comprometimento. É um nível de aliança. O nosso relacionamento com Deus está fundamentado na aliança que estabelecemos com Ele. Sem essa aliança, não haverá como Deus manifestar sua graça, revelar o seu propósito e o seu amor por nós. Eu ouso a dizer que pelo menos metade das pessoas que se submetem à palavra de Deus, que vão numa igreja, numa célula, que frequentam as programações evangélicas, mais ou menos 50%, se não mais, não estão comprometidas nesse nível de aliança. O nível de aliança é o nível mais profundo de comprometimento, de relacionamento entre uma pessoa e a outra, e entre Deus e o ser humano. Então, para a gente poder experimentar, irmãos, de verdade, o manifestar de Deus na vida da gente de uma forma mais fluida, se a gente quiser ver mesmo o poder de Deus, quiser ver mesmo o milagre de Deus, a graça de Deus sobre nós, se a gente quiser entender o propósito dele para a nossa vida, o que ele quer de nós, o que ele quer que a gente deixe como legado nessa terra, o que ele quer que a gente entre, né, na sociedade para poder fazer, se a gente quiser entender mais claramente tudo isso, e desfrutar das mais profundas bênçãos que ele tem para nós aqui na terra, e deixar um legado para a nossa família e para essa geração, nós só vamos entender isso claramente se nós estivermos aliançados com ele. Aliançados com ele. Então a gente precisa entender que nível é esse de compromisso, o nível da aliança. Para entendermos o que significa estar aliançado com Deus, nós precisamos antes saber o significado da palavra aliança. Então, aliança significa o ato ou o efeito de se aliançar. É um ajuste, é um acordo, é um pacto, é uma união por casamento. Não é à toa que a igreja é chamada de noiva e Jesus o noivo. E um dia eles estão comprometidos. A igreja está comprometida com Cristo, assim como o Cristo está comprometido com a igreja, a noiva e o noivo. E num dia, naquele dia, eles vão se casar. E vão viver para sempre no céu. O noivo cuidando da noiva, o marido cuidando da esposa, o Senhor cuidando da sua igreja. Então existe esse nível de compromisso. Existe esse nível de comprometimento. Feliz o homem ou a mulher de Deus que entende o princípio da aliança e resolve fazer uma aliança com Deus. Andar aliançado com Deus.
no nível muito mais profundo de compromisso. Estar aliançado com Deus é amá-lo com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, e nós, os seus servos, os seus filhos. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. E Ele cumpre a aliança por causa da sua palavra. Ele se aliancia com uma pessoa, com um projeto, com um propósito, com um povo. E quando Ele se compromete nesse nível mais alto, no nível da aliança. Quando Ele libera uma palavra, Ele se comprometeu com aquela palavra. O nosso Deus é assim, Ele não retrocede. Sabe, irmãos? Então Ele cumpre a aliança que Ele faz por causa da sua palavra. Jeremias 1,12 diz o seguinte: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha aliança se cumpra. Olha só, no meio da mais alta crise, no meio do povo, Jeremias estava num período muito turbulento. Deus já havia liberado a palavra para o profeta, dizendo que o Nabucodonosor ia entrar e acabar com Jerusalém se o pessoal não se arrependesse. E aí estava aquela guerra muito grande lá dentro, as pessoas não queriam acreditar no profeta, e diziam que o profeta estava louco, diziam que o profeta estava profetizando contra o povo, que era totalmente absurda a ideia de Nabucodonosor entrar em Jerusalém e acabar com tudo. E aí Jeremias, o profeta, foi ter com Deus, e disse: Senhor, e agora que o povo não acredita, eu estou sendo perseguido, daqui a pouco eu vou ser preso, as pessoas vão me maltratar, o rei vai me maltratar, e agora? Ele disse: calma, eu estou no controle, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então existe a palavra, a aliança, Ele libera a palavra, irmãos, e quando Ele libera a palavra, nada faz Ele retroceder. Sabe, queridos, ao longo da história da humanidade, Deus tem se relacionado com o homem através de alianças. Ele vai se aliançando com os homens, Ele vai se aliançando com o povo. Nós temos uma aliança muito poderosa, que é a aliança entre Deus e Noé. Uma das primeiras alianças que Deus fez. Depois do dilúvio, que aconteceu tudo aquilo, que a água baixou, que Deus levou Noé para o Monte Ararat, que ele encostou lá, que desceu, que tomou posse da terra, Deus chegou com ele. Deus deu toda a terra a Noé e a sua descendência. E ali também Ele prometeu nunca mais vir outro dilúvio sobre a terra. Foi esse o nível de comprometimento com Deus. Foi 2. Ele abençoou Noé, Noé pagou aquele preço, mas quando o dilúvio acabou, Deus veio e entregou toda a terra para Noé e a descendência de Noé. Deus entregou para ele. Está aqui, ó. Assim como eu me aliancei com Adão, agora eu estou me aliançando contigo. Eu estou te abençoando. E agora eu ainda estou fazendo um negócio mais legal contigo ainda. Você e a sua descendência podem comer carne. Oh, glória. Tem um churrasquinho lá embaixo, muito top. Eu louvo a Deus por essa aliança. Amém, meus irmãos? Você sabia que no tempo do Adão, não era liberado comer carne? Acho que porque a cadeia alimentar ainda não estava fluindo, né? Mas aí, quando Deus se aliançou com Noé, Ele disse: eu vou dar para vocês as frutas, as verduras, mas eu também vou dar para vocês a carne. Pode comer a carne. Oh, glória a Deus. Sabe, então, Deus fez essa aliança com ele. Olha só, diz aqui, lá em Gênesis 8, 18 em diante. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os animais grandes e os animais pequenos, que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Imagine isso, né, meus irmãos? Meu Deus. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar.
O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres viventes como fiz dessa vez. Primeira coisa, ele liberou, né? E aí no capítulo 9, no versículo 11, ele continua conversando com Noé e disse assim: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Amém? Então, Deus firmou uma aliança. E de lá para cá, graças ao nosso bom Deus, quando o negócio se forma, aí aparece o arco da aliança. O arco da aliança Deus criou como um sinal. Quando a terra vai querer se formar para cair o negócio, para acabar com tudo, aí aparece o sinal. Quando aparece o sinal, Deus vem e acalma tudo de novo e não deixa com que o mundo se alague novamente. Amém, queridos? Certo? Então a gente vê Deus se aliançando com Noé. Um outro homem que Deus fez uma aliança profunda foi com Abraão. Deus se aliançou com Abraão e fez dele o pai da nação de Israel e deu todo o território de Canaã para Abraão e a sua descendência. Olha só, lá em Gênesis 15, a partir do 1 diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, todos com 3 anos de vida, também uma rolinha e um pombinho. Então Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: os seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus, dos jebuseus e todos os outros zeus que tinha por lá. Deus deu aquela terra para a descendência de Abraão. Quase 400 anos depois, Josué entra com o povo e toma posse da herança. Deus prometeu para aquele homem que ia dele mesmo ia gerar um povo, e depois ele ia pegar esse povo e ia colocar dentro daquela terra que ele prometeu para o pai da fé. E ele fez, porque ele é Deus de aliança. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus, é um Deus de aliança. O outro homem que Deus também fez uma aliança fenomenal foi Jacó, o neto de Abrão. Jacó fez um voto ao Senhor. Interessante, no caso de Jacó, foi ele que resolveu fazer um voto com Deus. Foi ele que resolveu fazer um pacto com Deus. Ele resolveu fazer uma aliança com Deus. No caso de Noé e de Abrão, a gente vê claramente que Deus chega e executa o negócio. No caso de Jacó, quem começou foi Jacó. Jacó fez um voto ao Senhor, que se o Senhor cuidasse dele, ele iria servir ao Senhor pelo resto da vida. E de tudo que Jacó conseguisse em vida, ele tiraria o dízimo e consagrava ao Senhor. Isso está lá em Gênesis 28, a partir do 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então
o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Dali para frente ele começou a vida dele. Começou a vida dele e foi, e as coisas foram acontecendo, alguns anos se passaram, e lá no livro de Gênesis capítulo 30, versículo 43, diz o seguinte: assim o homem, Jacó, ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. O homem que só tinha a vida, e essa vida estava para ser ceifada, porque ele roubou o direito de primogenitura do irmão, ele estava fugindo com medo do irmão, o irmão extremo caçador, conhecia toda aquela região com uma palma da mão, e Jacó sabia que o Esaú ia achar ele, porque ele não era acostumado, ele só vivia com a mãe dele, a dona Rebeca, dentro lá da propriedade. Quem entendia da mata era o irmão dele, que estava atrás dele para matar ele. E ele sabia, ele não tinha nada, ele saiu sem nada de lá. E ele sabia que se o Senhor não cuidasse, se ele não fizesse uma aliança com Deus, nada ia fazer o irmão dele parar. Mas aconteceu que ele fez essa aliança com o Senhor, e o Senhor mudou a história desse homem. De uma pessoa que não tinha nada, começou a crer em Deus, e ele cumpriu o voto que ele fez, e Deus ouviu o seu clamor, fez uma aliança com ele, e deu a terra por herança para ele. Um outro homem na Bíblia que a gente vê que Deus fez uma aliança muito profunda, foi o Jabes. O Jabes só aparece uma vez na Bíblia, na genealogia das pessoas, diz assim lá: esse homem era só mais um homem na multidão, mas esse homem entendeu que precisava se aliançar com o Senhor para poder mudar de vida. E foi justamente isso que aconteceu. Lá em 1 Crônicas 4, fala de Jabes. Lá no versículo 10. Diz assim: Jabes orou ao Senhor de Israel: ah, Senhor, abençoa-me e aumenta minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Olha a oração desse homem. E a Bíblia diz: e Deus atendeu ao seu pedido. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Tudo indica que o Jabes era o mais desrespeitado. Tudo indica que o Jabes era aquele que ninguém botava fé dentro da casa, você está me entendendo? É aquele que estava lá, o que? O Jabes? O Jabes. Com certeza ele sofria muito bullying, botava ali de canto, de escanteio, talvez, quem sabe ele não era muito inteligente, como diz o camarada aqui da beirada, talvez ele seria até meio leso, não sei, eu só sei que esse camarada, ele tinha tudo para ser só mais um no meio da multidão. Mas ele se aliançou com Deus. Ele se aliançou com o Senhor. E aquele que tinha tudo, que estava tudo traçado para ser o menos influente na sua casa, a Bíblia diz que o Senhor atendeu o pedido dele. E qual foi o pedido dele? Senhor, que o Senhor esteja comigo. Que o Senhor esteja comigo. Que a tua presença venha sobre a minha vida. Que o Senhor me dê sabedoria e inteligência para mim poder aumentar minhas terras, ou seja, para mim negociar bem, para mim fazer bons negócios, para mim começar a organizar as coisas. E Deus atendeu o pedido desse homem. E no final, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Deus estabeleceu pactos para trazer bênçãos para o homem. Se você quer ter uma vida plena, de sucesso, você quer que a sua vida seja uma vida diferenciada mesmo, se você quer ver Deus agindo de uma forma diferenciada na sua vida, então você precisa se aliançar com o Senhor.
Eu não estou falando só da aliança, que é a principal aliança, a aliança da salvação. Amém, meus irmãos? Porque tem pessoas que se alianciam com o Senhor, entregam sua vida a Cristo, são crentes mesmo e vão para o céu. Glória a Deus. Mas tem crente que só presta para isso, irmão. Tem crente que não presta mais para nada nessa vida, só para ir para o céu. Passa uma vida inteira aqui nessa terra como um derrotado. Passa a vida inteira aqui como o menor da sua casa. E a gente precisa entender que Deus, Ele quer trazer a salvação para nós, mas Ele quer também que a gente vá um pouco mais além. Deu para entender, meus irmãos? A gente vê pela Bíblia isso. Se você vê as pessoas que Ele, as promessas que Ele libera sobre o povo dele. Se o meu povo me obedecer, ele não vai emprestar, ele vai tomar emprestado. Se o meu povo me obedecer, todas as nações da terra vão chamar o meu povo de bem-aventurado, de felizes, uma nação bem-sucedida, uma nação próspera, uma nação abençoada. Se o meu povo me obedecer e guardar minha aliança, vai ser cabeça e não cauda. É isso que Deus quer com o seu povo. E não para que a gente ostente, para que a gente apareça, não. É para que o nome dele apareça. Deu para entender, queridos? Ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada, bem-sucedida, uma vida livre de males, uma vida diferenciada, para que o nome dele seja glorificado e as pessoas queiram servir a ele. Porque qual é a pessoa, inteligente, que vai calcular as coisas, vai dizer, rapaz, eu não quero servir o Deus desse homem não, porque depois que ele entrou para esse negócio aí, o camarada se acabou. Então, não é o que a gente vê na Bíblia. A Bíblia quer que a gente avance, que a gente prospere, que a gente empreenda, que a gente aumente. E Ele está aqui para nos abençoar. E se você quiser experimentar disso, você precisa firmar uma aliança com o Senhor, na área que você precisa vencer. Abraão era de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Deus foi lá e fez uma aliança com ele. Você é de Deus, mas Deus quer que você se aliance com Ele. Em algum projeto, em alguma área. Qual é a área que você precisa vencer? Qual é a área que você de repente retrocedeu? Qual é a área de repente que você está querendo chegar em algum lugar? De repente chegar naquele patamar que você precisa estar? De repente você já esteve lá e caiu e agora está tentando voltar? O que está faltando? O Deus de aliança está aqui nesse lugar. Se você se aliançar com Ele, a coisa vai acontecer. Nós vamos orar. E você vai colocar diante do Senhor aquilo que realmente você precisa. Amém, meus irmãos? Sabe, nós precisamos extrair da palavra de Deus aquilo que o Senhor nos promete. Todas as bênçãos são provenientes da aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. Então nós precisamos então entender que para que essas bênçãos se cumpram, temos que ser fiéis a essa aliança. Aí que está o feedback. Não é só você chegar e empreender uma aliança. Não, Deus ele já está aliançado com a gente, Ele vai até o final. Ele se garante em cumprir a parte dele. O que Ele exige de nós? Que a gente cumpra a nossa. Amém? Por isso que tem muita gente que quer e não recebe nada. Porque só exige a parte de Deus, a dele. Não, a dele que não é assim não. Para Jacó ser abençoado, para Abraão ser abençoado, para Jabe ser abençoado, para Noé ser abençoado, eles tiveram que pagar um preço. E se você ler a história deles, você vai ver o preço que eles pagaram. Deu para entender, meus irmãos?
Assim como Deus se aliança com você, Ele quer que você também se aliance com Ele. Vocês dois juntos, andando lado a lado, para alcançarem o objetivo que você quer e que Deus quer que você chegue lá. Não é fácil, mas vale muito a pena. Não é fácil, mas vale muito a pena. Hoje, a aliança de Deus com o seu povo é feita por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Hebreus 9,15 diz: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Qual é essa primeira aliança? Era a aliança de Deus com o povo através de Moisés, que vieram os mandamentos e depois vieram as leis e os estatutos para o povo obedecer. Foi a primeira grande aliança entre Deus e o seu povo. Que é aí que gerou todo aquele período da lei, como muita gente fala, né? Da lei dos profetas, da antiga aliança ou o Antigo Testamento. Jesus veio e em Cristo o Senhor fez agora uma nova e eterna aliança. Em Cristo está a nova e a última aliança entre Deus e o povo. Deus e o povo. Todo ser humano da face da terra pode fazer parte agora do povo de Deus. Na primeira aliança era só o povo judeu, o povo hebreu, que era o povo de Deus. Amém, queridos? Agora, por meio de Cristo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode fazer parte do povo de Deus. E é por isso que a gente está aqui hoje, por causa dessa nova e eterna aliança. Amém, meus irmãos? Então, a aliança entre Deus e o povo, entre Deus e o ser humano, se dá agora por meio de Cristo Jesus. E aqueles que acreditam no sacrifício de Cristo, na morte e ressurreição do Senhor, que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus, e aí procuram cumprir o que eles se comprometeram a fazer, esses fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da igreja de Deus, fazem parte do povo de Deus. Agora, a maior herança dessa nova aliança, é claro, é a vida eterna. Amém, queridos? Essa nova aliança é uma aliança espiritual. Jesus veio para pagar uma dívida espiritual que eu e você não tínhamos condição de pagar. Ok? Nós não tínhamos condição de pagar. Por mais bom que nós fôssemos, por mais legais que a gente fosse, por mais boas ações que a gente pratique nessa terra, nós não temos como ser salvo através das nossas ações. A salvação vem pela graça de Deus, através de Cristo. Então, a bênção maior dessa aliança é a vida eterna. É a certeza da gente morrer e não ir para o inferno. Amém? Amém, queridos? Essa é a maior bênção. Agora, eu acredito, por exemplo, vou ter um exemplo aqui de um amigo e uma ovelha preciosa, que é o Aloísio. O Aloísio, ele faz parte de uma raça de gente que vive muito. O pai dele tem 99 anos. Então, a ideia é o Aloísio também viver 99 anos. Então, o Aloísio, vamos dizer que ele está na metade da vida dele. Ele já aceitou Jesus, né, meu filho? Já aceitou, né? É crente, tá? Beleza. Né? Então, o Aloísio, pela fé, ele já está salvo. Amém, meu filho? Pela fé está salvo. Só que é o seguinte, por esses 40 aí, quarentão, não vou dizer mais, 40 e alguns, né? Se você for para a glória só aos 100 anos, você ainda vai viver mais 50 anos nessa terra. E durante esses 50 anos da terra, você não vai ter nada da parte de Deus? Só vai ficar esperando viver 50 anos depois ir para o céu? Não, né? Pois é. Então, a aliança com Cristo vai muito além da vida eterna. Por quê? Porque Deus promete para a gente muita coisa nessa nova aliança.
Então, a maior bênção é sim a vida eterna, amém ou não amém? Mas junto com essa nova aliança, também vem muita coisa boa, enquanto a gente estiver aqui. E é isso que muita gente, né, não está entendendo. Então, a nova aliança em Cristo aponta para a salvação, mas aponta para um propósito enquanto a gente estiver aqui na terra. Então a gente precisa trabalhar, né, para extrair de Deus aquilo que Ele quer da gente, desfrutar daquilo que Ele quer nos abençoar enquanto a gente estiver aqui, na certeza de que quando a gente for embora, a gente vai ficar com Ele. Que bênção, né, meus irmãos? Você já pensou você ter a possibilidade real agora de você ser muito feliz aqui nesta terra, ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vai deixar uma herança, não só financeira, mas uma herança, um legado familiar, uma herança espiritual na obra de Deus, envolvimento, né, deixar algo forte na sociedade, e no final ir para o céu com o Senhor? Isso é muito legal. Essa é a plenitude da aliança com Cristo. Só que só desfruta dela plenamente quem se aliancia com Jesus. A aliança entre Jesus e o homem já foi feita na cruz e na ressurreição. Agora Ele espera que nós nos aliancemos com Ele. E aí é que está o nível de comprometimento. Tem pessoas que amam Jesus, tem pessoas que sabem que o caminho é Cristo, tem pessoas que sabem que o certo é elas mergulharem nessa nova realidade, mas elas não querem se aliançar com isso. Não querem, porque ainda tem alguma coisa no mundo que elas gostam, ainda precisam resolver algumas pendências mundanas, ainda tem hábitos e costumes que elas sabem que se ela se comprometer mais mesmo no reino de Deus, ela vai ter que largar a mão e ela não quer. Então a pessoa ela vive num nível de compromisso com Cristo que não é aliança. A aliança é igual aquela aliança do casamento. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza. E é por isso que tem muita gente que ama, que gosta, que cuida, que quer viver junto com a outra, mas não quer se comprometer nesse nível de aliança. É por isso que não casa. Não casa mesmo, entendeu? Não casa. Então, existem esses níveis de compromisso. E se você quiser experimentar da plenitude da bênção de Deus para a sua vida, você precisa colocar uma aliança nesse seu dedo aí. Uma aliança espiritual. Entre você e o seu Deus. Eu fiz essa aliança com o meu Senhor. E Deus tem mudado a minha vida. Deus tem mudado a minha história. Deus me deu uma família. Eu era um homem solitário. Eu estava convencido de que eu ia viver só. E o pior, gostava disso. E o Senhor me mostrou uma vida muito melhor. Muito melhor. E o Senhor mudou a minha realidade. E eu fico feliz porque eu sei que tudo que Ele já fez na minha vida foi porque um dia eu me aliancei com Ele. Senhor, cuida de mim. Guarda a minha vida. Eu quero viver o resto da minha vida para o Senhor. E quando eu fiz essa aliança, irmãos, não tinha nada a ver com a questão de eu ser um pastor. Deu para entender, queridos? Amém? Não tinha nada a ver. Quando eu fiz essa aliança com o Senhor, eu disse, Senhor, eu resolvo viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero pagar o preço. Só que eu pensava muitas outras coisas e estava trabalhando e Deus me abençoou muito, sabe? E a gente foi trabalhando, só que eu não sabia, nunca soube, que o Senhor ia me separar como um obreiro, tempo integral da sua obra. Isso nunca passou pela minha mente. Só que eu fui entender isso, por quê? Porque eu me aliancei com Ele.
eu me aliancei com ele. E eu estava muito bem financeiramente, estava bem mesmo, estava tudo pronto, preparado. Estava com 2 empregos efetivos, mais a minha empresa de consultoria, minha esposa estava trabalhando, estava efetivada, o negócio estava muito top. Na hora que a gente ia pegar mesmo para explodir, para bombar, meus meninos estavam me ajudando já, tanto o Eduardo quanto o Adriano. Então o negócio estava muito top, de repente o Senhor vem e lança esse projeto para mim. Tu vai ter que largar tudo isso daí, pedir as contas de tudo, abrir mão de tudo. E isso foi um choque para mim, mas a minha liderança estava esperando um choque maior. E o interessante é que o alvo deles foi esse, antes de me chamarem. Foi todo mundo para lá, para Alenquer, todo o presbitério de governo regional da base, foram para lá. E depois de uma noite na conferência, 2 e pouco da madrugada, pediram para me levar uma água, estavam reunindo. Eu cheguei lá, dei a água, depois pediram para me sentar lá, eu sentei. E antes de eu levar essa água, eles disseram: vocês sabem como é a situação desse homem. Esse homem ganha muito bem. Então, o meu discipulador, o pastor Salles, disse assim: vamos fazer um voto com o Senhor agora aqui e vamos orar. Nós vamos lançar a proposta para ele. E a proposta vai ser 6 vezes menos do que ele fatura. Se ele colocar alguma dificuldade, querer questionar alguma coisa na área da finança, que vai ser pouco, que não vai dar, que não sei o quê, porque ele vai ter que abrir mão de muito. Se ele falar alguma coisa sobre finança, então não é ele. Tudo bem? Tudo bem. Tá, todo mundo deram as mãos, oraram e me chamaram. Sentei lá, eles jogaram a situação, como diz a história, nos meus peitos, né? Jogaram. Quando eles jogaram, eu fiquei olhando, fiquei muito chocado. E eu olhei e eu disse: e aí, o que o senhor tem para falar, irmão? Eu disse: gente, é o seguinte, vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não tinha nada. Tudo que eu tenho hoje, foi o Senhor que me deu. Então eu não me preocupo. Eu não me preocupo com dinheiro. Eu não me preocupo com aquilo que eu vou ter que abrir mão. Porque o mesmo Deus que me sustentou até agora, Ele vai continuar me sustentando. Eu disse: eu só me preocupo com uma coisa. Se isso que vocês estão dizendo, de eu sair de onde eu estou, para assumir aquela igreja, se isso realmente é de Deus ou é de vocês. Porque se for de Deus, eu não vou ter problema nenhum em ir. Aí o pastor Salles baixou a cabeça e disse assim: é ele. E ele falou aquilo, eu nem sabia de nada. Lá na frente que ele foi me dizer. E até hoje o Senhor tem me sustentado. Eu sou tão bem cuidado, meu irmão, nesta igreja. E aquilo que eu, sabe, aquilo que eu, oh meu Deus, eu sou muito bem cuidado aqui. Gente do céu, é incrível. Tem tempo que eu passo de anos sem comprar perfume. Que os irmãos me abençoam. Me abençoam por todos os lados. Agora mesmo, cheguei aqui, um filho meu chegou, filho espiritual chegou. Olha aqui, paizão, eu trouxe para o senhor aqui aquele vinho, irmã Antônia, de cupuaçu com caroço. Meu irmão, não tem coisa melhor, cara. Para mim, tomar um vinho desse é uma luta muito grande. Só o Senhor mesmo para me abençoar deste jeito. Ele sabe exatamente até o que a gente gosta. Esse é o nível de bênção com quem anda aliançado com Ele. Ele gosta de tratar com a gente nos detalhes. É nos detalhes. Você está me entendendo? Ele é um Deus individual. Ele gosta de lhe agradar. Gente, só é bênção se a gente se aliançar com o Senhor. O negócio é sério. O mesmo Deus que trata da gente com tanto amor, com tanto carinho, que Ele vai lá no âmago e agrada a gente. É o mesmo Deus que exige da gente santidade, pureza, compromisso, de não arregar para a luta, de ir para cima, de aguentar pressão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente recebe as bênçãos do Senhor, Ele também nos leva para alguns lugares de confronto, para que o nome dEle seja glorificado. Então, meus irmãos,
a melhor vida que tem é a vida com Deus. E só experimenta disso quem firma uma aliança de verdade com Ele. Tem gente que vem para a igreja e tal, e gosta e tudo, recebe uma oração, sente a presença de Deus, é abençoado por Deus, Deus resolve uma situação, porque recebeu uma oração, o cara é grato demais, isso é muito legal. Mas se você quiser realmente ter algo mais profundo, meu irmão, faça uma aliança com o Senhor. Entregue sua vida a Ele e diga: Senhor, eu estou precisando disto e disso. Anda comigo, Pai. Mostra o que eu devo fazer. Eu não vou abrir mão. Irmãos, o tempo vai passar e a palavra vai se cumprir. E o Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém ou não amém? Aplauda a Jesus, porque Ele é muito bom. Então, queridão, a herança é a vida eterna, mas ela vai além disso. Mateus 19, 27 em diante, olha só o que Jesus falou. Estavam andando e teve essa conversa aqui. Do nada, deu aquele disparo em Pedro. Então Pedro lhe falou: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será por de nós? Amém? Pedro, pescador, tinha a rede, tinha o barco, tinha a vida dele, tinha tudo. Eles deixaram tudo. Aí, eu acho que caiu a ficha naquela hora, entendeu? Então, aí, Senhor, a gente deixou tudo. E agora? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Uau! E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Eita, Deus bom! Deu para entender, meus irmãos? Aquele que deixar por amor a Ele, aquele que deixar e seguir, porque tem gente, irmãos, que nega muita coisa. Tem gente que nega muita coisa, né? A gente fica negando, as oportunidades aparecem, os negócios aparecem, e eles veem assim negócios excelentes, para a gente mudar de vida. Mas aí a pessoa é envolvida na obra, só que esses negócios vai exigir que você vai ter que negociar coisas que a sua fé não permite. Você vai ter que mudar, passar mais tempo fora da cidade do que dentro. E isso vai atrapalhar naquilo que você disse que ia fazer para o Senhor. Muitas pessoas desistem de certos trabalhos, de certos empregos, porque Deus ministrou no coração delas que elas precisam ser obreiras, precisam trabalhar na célula, precisam estar envolvidas em ministério, precisam tal e tudo. E essas pessoas deixam isso. Elas deixam isso, elas preferem continuar meio que no aperto, mas elas querem estar debaixo da aliança que elas fizeram com o Senhor. E eu digo para você o seguinte: se você fez isso, continue firme no que você decidiu, porque essa palavra aqui vai se cumprir na sua vida. Você vai receber 100 vezes mais de tudo aquilo que você tem negado. Você vai receber 100 vezes mais de tudo aquilo que você tem dito não. Por amor a Cristo, Ele vai lhe abençoar. Permaneça firme na sua aliança, permaneça firme no seu propósito, porque a palavra de Deus não muda. Ele é um Deus de aliança. Se você tem uma aliança com o Senhor nessa área, cuide dela, guarde ela, porque na hora que você menos espera, o Senhor vai vir entregar a tua bênção na tua mão e dizer: meu filho, minha filha, está aqui. Você foi fiel na sua parte, agora eu estou sendo fiel na minha. Pega. Sabe, queridos, somos herdeiros por meio de Jesus, e por tudo isso temos pela fé acesso às alianças feitas por Deus ao seu povo. Romanos 8,16 em diante diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E
se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se nós somos filhos, somos herdeiros. E herdeiros de quê? Da vida eterna, mas também de muitas outras coisas. Gálatas 3:29 diz: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual promessa? A promessa que Deus fez para Abraão. Aquela promessa, lá do início que a gente falou, aquela aliança do pai da fé. Irmãos, isso é muito profundo, é muito forte. Se a gente toma posse dessa verdade, firmarmos uma aliança com o Senhor, o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. Deus independe das nossas ações para cumprir os propósitos estabelecidos na sua aliança conosco. Pois um dos aspectos do caráter de Deus está na sua imutabilidade e fidelidade. Ele sempre será fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. Se Ele lhe prometeu, certamente Ele vai cumprir. Para a honra e glória dEle, Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Nada para ninguém. Eu conheci um casal muito envolvido. Quando eu retornei para Alenquer, já crente, era o casal principal auxiliar do nosso pastor lá. E ele era pastor de jovens da igreja e trabalhava em muitas outras coisas também. Muito envolvido, ele e a família, ele e a esposa e 3 filhos, tão envolvidos, trabalharam, disseram não a tanta coisa, mas apertou o lado financeiro e apareceu uma proposta muito boa para eles. E eles aceitaram a proposta e mudaram de cidade. Mesmo sabendo que não era a perfeita vontade de Deus para eles. E eles foram embora. E durante muitos anos, eles foram e prosperaram muito. Compraram imóveis, carros, várias fábricas, empreendimentos e tudo mais. Prosperaram como nunca. E a gente sempre mantinha contato. Por outro lado, como eles foram focados para isso, se afastaram do reino de Deus, se desviaram. Os pastores se desviaram. Os filhos cresceram desviados. E uns anos atrás, a última conversa que a gente teve, eu disse para ele: cara, tu precisa voltar. Tu precisa voltar. Tu chegou no topo que tu queria experimentar. Isso tudo é fruto daquilo que Deus te prometeu lá. Tu colheste aqui. Porque Deus, Ele não vai dever nada para ninguém. Só que tem um detalhe: tu parou de plantar. E um dia, tu vai parar de colher. Então volta enquanto é tempo. Os anos se passaram. Perderam tudo. Inclusive a família. Hoje são separados. Os filhos totalmente largados. E é o triste fim de mais uma família. Então, está nas nossas mãos decidir o que a gente vai fazer. Eu digo para você, persevere. Que a melhor coisa nesta terra é a gente viver aliançado em Deus. Ele é fiel para cuidar da gente, é fiel para cuidar dos nossos filhos, é fiel para deixar as coisas no lugar. Amém, meus irmãos? Ele sempre será fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. Fique de pé no nome de Jesus, aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.